Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que as campanhas eleitorais já estão nas ruas e 2 candidatos à presidência escolheram locais emblemáticos para abrirem esse primeiro dia de campanha. Eu conto para você também como foi o segundo dia da sabatina dos jornais O Globo, Valor e Rádio CBN. O convidado dessa terça-feira foi o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E no cinema, um pedido de desculpas histórico. A organização responsável pelo Oscar pediu desculpas a Sachin Littlefeather, que é uma mulher nativa americana que foi vaiada no palco da premiação há quase 50 anos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. CBN Eleições 2022. A campanha eleitoral já está on e os candidatos não perderam tempo e já foram às ruas nesta terça-feira. E antes de dar continuidade aqui ao conteúdo dessa informação, eu preciso dizer para você que a partir de hoje eu vou trazer a agenda dos candidatos à presidência, os mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Já a agenda dos candidatos ao governo do seu estado, você pode acompanhar no site da CBN, porque a nossa reportagem por todo o país está mobilizada cobrindo esse assunto, combinado? Então, informação não falta. E como combinado, agora sim eu vou falar para você como foi o dia dos candidatos Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet. E eu começo pelo presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Ele escolheu a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para fazer esse primeiro ato de campanha. E o discurso inaugural da corrida à reeleição aconteceu no ponto exato em que ele levou uma facada durante a campanha de 2018. A nossa repórter Júlia Copley, que estava em Juiz de Fora, ela relatou que o local estava cercado por grades e com dezenas de segurança, entre eles policiais militares, agentes do Gabinete de Segurança Institucional e agentes com roupas de civis, muito diferente do que aconteceu em 2018. E no começo do discurso, Bolsonaro saudou os conterrâneos. Ele disse que também é mineiro e que renasceu em Juiz de Fora. Eu também sou mineiro, uai! Aqui eu renasci! E nesse dia, nessa hora, estamos dando a largada onde tentaram nos parar em 2018. Quis o destino que chegássemos à presidência e enfrentássemos sérios problemas, como vocês bem sabem. Mas o Brasil está saindo muito bem dessas questões. Bolsonaro se emocionou ao dizer que era igual a cada um dos apoiadores dele presentes nesse ato e disse que o brasileiro não quer a liberação das drogas e defendeu também a vida desde a concepção. Na sequência, o público pediu para que a primeira-dama Michele Bolsonaro discursasse. Inclusive, ela é uma estratégia da campanha de Bolsonaro que tenta buscar o voto do eleitorado feminino. E aí ela subiu ao palco e, sem citar nomes, ela fez ataques a adversários do marido e agradeceu a Deus pela vida dele. É sim uma campanha muito simbólica, uma campanha onde o povo brasileiro vai ser liberto da mentira e do engano, em nome de Jesus. Começou em 2019, quando Deus fez um milagre na vida do meu marido, porque aqueles que pregam o amor e a pacificação atentaram contra a vida deles. Mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita. Bolsonaro chegou em Juiz de Fora acompanhado da mulher Michele Bolsonaro, do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e do vice da chapa dele, Braga Neto. Ele foi recebido por lideranças locais do PL, como o senador Carlos Viana, que é candidato ao governo mineiro. E ao longo do dia,
ele também fez uma motociata. Já o candidato do PT, o ex-presidente Lula, também escolheu um lugar bem emblemático da carreira política dele para fazer esse primeiro ato de campanha. Ele fez uma visita a uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essa região ela é o berço do sindicalismo que projetou Lula para a vida política. Além do presidente, participaram desse ato os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, o candidato ao Senado por São Paulo, Márcio França, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O vice dele, Geraldo Alckmin, e a mulher dele, a Janja Lula da Silva, não participaram desse ato. E a questão da segurança também foi um fator importante nessa visita. A nossa repórter Vitória Bel, que estava presente nesse evento, disse que lá em São Bernardo o evento estava cercado de cuidados pela equipe que gerencia a segurança do ex-presidente. E até ontem, uma equipe da Polícia Federal, que cuida da segurança de Lula, chegou a cancelar a primeira agenda oficial de campanha dele, por causa da falta de tempo para avaliar os riscos do evento. A agenda inicial previa uma visita a uma outra fábrica de automóveis pela manhã, na zona sul de São Paulo, o que não se concretizou. Mas no fim, a visita em São Bernardo do Campo rolou e Lula discursou, rodeado por sindicalistas e apoiadores. O ex-presidente Lula disse que Bolsonaro manipula e engana os evangélicos com fake news. E esse é o primeiro aceno dele direto à religião, numa tentativa aí de desmentir fake news que são disseminadas por aliados de Bolsonaro aos fiéis. Essa fala do ex-presidente Lula foi uma resposta ao fato que foi revelado pela reportagem da CBN de que circula nas igrejas evangélicas uma notícia falsa de que templos poderiam ser fechados, isso caso a esquerda ganhasse as eleições. A nossa repórter Vitória Abel até contou isso para você ontem aqui no Panorama CBN. E no discurso de hoje, o Lula destacou também que sancionou em 2003 a Lei da Liberdade Religiosa e aprovou em 2009 a lei que institui o Dia da Marcha para Jesus, que é um evento evangélico que iniciou com a coordenação de igrejas pentecostais. O ex-presidente Lula disse que Bolsonaro usa a fé das pessoas. Um presidente que mente para os evangélicos todo santo dia. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo. Ele, na verdade, é um fariseu. Está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé. E eles ficam contando mentira o tempo inteiro, contando mentira sobre o Lula, contando mentira sobre a mulher do Lula, porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, também escolheu São Paulo para abrir o começo dos trabalhos. Ele escolheu a Zona Leste de São Paulo para iniciar oficialmente essa campanha eleitoral. E ele fez uma breve caminhada por Guaianazes e conversou com moradores e comerciantes sobre várias propostas, destacando um projeto de renda mínima que prevê R$1.000 em média para todas as famílias brasileiras abaixo da linha da pobreza. Ele defendeu que a ideia é garantir esse direito na Constituição e unificar benefícios já existentes como o Auxílio Brasil e o Seguro-Desemprego. E Ciro chamou esse projeto de Renda Mínima Eduardo Suplicy, que é uma homenagem ao vereador de São Paulo pelo PT, que já foi senador, deputado estadual e federal e que constantemente defende essa proposta. E Ciro Gomes aproveitou este momento para fazer críticas ao PT. E a homenagem que eu faço ao Eduardo Suplicy é uma questão simples, é uma história de vida longa. Por quê? Porque ele dedicou-se a vida inteira a colocar esse assunto em pauta no Brasil e o PT o levou sempre ao deboche e ao ridículo. E eu não, eu sempre o levei a sério.
O programa de renda mínima tem a pretensão de erradicar a pobreza no Brasil de uma vez por todas e fazê-lo de uma forma definitiva, protegendo o nosso povo dessas oscilações de ameaças e chantagens ou de tentativas de suborno em vésperas de eleição. E a ideia é demonstrar com clareza de onde vêm os recursos. Então nós vamos unificar as transferências de renda. Todo cidadão que no domicílio ganhar até R$ 417 será complementada a sua renda até R$ 1.000 por domicílio. Ciro Gomes passaria o dia em São Paulo, mas ele decidiu de última hora ir para Brasília participar da cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE por considerar um importante aceno de apoio à democracia. Esse evento acontece hoje à noite, a partir das 7 horas, e a Bianca Santos vai resumir para você todos os detalhes na edição da manhã do Panorama CBN, beleza? E voltando aqui à agenda dos candidatos, a Simone Tebet, do MDB, também cumpriu a agenda aqui na capital paulista. Ela esteve em um encontro com cerca de 40 representantes do setor cultural, onde ela falou sobre o desafio de ser identificada pelos eleitores. Nós temos dois tipos de desconhecimento. Nós temos aqueles que não me conhecem, que é um número menor, e temos aqueles que não sabem que eu sou candidata. Então, a partir do momento que começar na primeira semana o horário eleitoral, muita gente vai se identificar, olha, aquela senadora da CPI. Aproveitando que eu estou falando dos candidatos à presidência, a Bianca Santos trouxe detalhadamente no episódio da manhã de hoje do Panorama a pesquisa IPEC, que foi encomendada pela TV Globo com as intenções de votos para a presidência e também para os governos estaduais. E hoje o IPEC, que é um instituto que foi fundado por ex-membros do IBOP, que fechou, divulgou um outro recorte dessa pesquisa que também foi encomendada pela TV Globo. E esse levantamento mostra que 77% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente em 2022. Os mais decididos, segundo essa pesquisa, são os que declaram voto no ex-presidente Lula, do PT, e no presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ao todo, 82% dos eleitores dos dois candidatos dizem que a decisão de votar é definitiva e não vai mudar até o dia da eleição. Outros 17% disseram que podem mudar e 1% não sabem ou não responderam. No caso de Ciro Gomes, do PDT, 36% dos eleitores dizem que não vão trocar de candidato. Os 64% restantes disseram que podem votar em outro concorrente. E em relação aos candidatos restantes, 26% dizem que o voto é definitivo. Outros 70% dizem que podem mudar. E 4% não sabem ou não responderam. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios brasileiros. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Essa pesquisa ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-03980/2022. Sabatina CBN, o Globo e Valor. E tá pensando que acabou? Tem mais eleições por aqui, porque hoje os jornais O Globo, Valor Econômico e a Rádio CBN deram continuidade à sabatina com os principais candidatos ao governo de São Paulo. E o segundo candidato que participou foi Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele é ex-ministro de Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro e conta com o apoio do presidente. E para trazer aí um spoiler dessa entrevista, eu convidei de novo a Débora Freitas, que é a nossa âncora aqui do CBN São Paulo, e participou dessa sabatina juntamente com os jornalistas do Globo e do Valor. Tudo bem com você, Débora? Quais foram os principais pontos que chamaram a atenção nessa sabatina de hoje?
Oi, Ju, tudo bem? Vou começar pelo fim, porque nos últimos momentos da sabatina, Ju, ele rebateu as críticas que vem recebendo por ser um carioca que tenta justamente se eleger pelo estado de São Paulo, tenta governar São Paulo. Disse ainda que vai ser o cara de fora que vai fazer o que ninguém fez antes. Por exemplo, entregar metrô, concluir rodoanel, fazer obras de saneamento básico. Disse que o eleitorado paulista não vai se importar com o fato dele ser de fora, com a origem dele. Vamos ver se vai ser isso mesmo, até porque uma das principais perguntas que eu recebi aqui pelo meu e-mail, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, foi justamente como é que ele se achava capaz de governar o estado de São Paulo, sendo um cara de fora, nunca morou aqui e também nunca concorreu a um cargo eletivo. Vamos só ver se isso vai continuar sendo um fator de resistência para o eleitor no que diz respeito a Tarcísio de Freitas. Entre outras coisas, Ju, ele também negou que esteja escondendo o padrinho político, o presidente Jair Bolsonaro, apesar de não citá-lo no plano de governo. Tarcísio também classificou o ato em favor da democracia e do sistema eleitoral, realizado na semana passada na Faculdade de Direito da USP, de movimento político partidário e de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Disse ainda que Bolsonaro nunca desrespeitou a Constituição, apesar dos episódios em que o presidente fez ataques ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, quando ele, por exemplo, reuniu embaixadores estrangeiros para colocar em dúvida a integridade do nosso sistema eleitoral. O ex-ministro disse também que nunca presenciou Jair Bolsonaro cometendo nenhum tipo de ato preconceituoso. A gente sabe que o presidente tem um histórico de falas discriminatórias contra mulheres, homossexuais, pessoas negras. O candidato Tarcísio de Freitas não cita em nenhum momento no programa de governo ações, políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+, ou que envolvam questões raciais. Mesmo assim, ele disse que é a favor dos direitos civis dos homossexuais. Na contramão também da forma como o governo federal vem tratando a cultura, Tarcísio de Freitas disse que, se eleito, vai ter uma outra postura e que vai promover a cultura no estado de São Paulo. É isso, Ju. Tá aqui um resumo do que foi a sabatina com o candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. E amanhã tem mais. É a vez de conversarmos com o candidato do PT, Fernando Haddad, que participa do último dia da sabatina com os candidatos ao governo de São Paulo, sabatina promovida pela Rádio CBN em parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico. Esperamos você. Reforçando o recado, se você ficou interessado em saber outros pontos da entrevista, você encontra esse material completo nos canais digitais e sites da CBN, do Jornal Globo e Valor Econômico. E você pode acompanhar amanhã a sabatina com Fernando Haddad do PT ao vivo no nosso site, no aplicativo da CBN, no YouTube da rádio, também tem no Globoplay, enfim, opções não faltam. E para fechar esse giro intenso eleitoral aqui, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje a inclusão de 9 militares no grupo que inspeciona as urnas eletrônicas. Essa liberação é dada quase uma semana depois do Ministério da Defesa fazer esse pedido. E com essa decisão do presidente Luiz Edson Fachin, os militares vão ter acesso aos códigos-fonte até 19 de agosto. Antes, a inspeção seria feita entre 2 e 12 de agosto. E relembrando para você, o código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. E a abertura desse código permite a inspeção pela sociedade civil. E esse código está disponível desde outubro do ano passado, um ano antes da eleição presidencial. Porém, entretanto, todavia, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, deu uma de Dory do Procurando Nemo. Ele se deu conta que ele está atrasado e pediu no dia 10 de agosto acesso ao código em caráter urgentíssimo, em meio aí aos frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral.
E reforçando para você, o presidente Jair Bolsonaro nunca apresentou provas de irregularidades. E todas as acusações dele já foram desmentidas por órgãos oficiais. Na semana passada, essa queda de braço teve um outro capítulo, porque o TSE decidiu excluir desse grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército Ricardo Santana. Ele era um dos 9 militares que integram esse grupo. O TSE informou que o coronel foi excluído por ter divulgado nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O termo fintech nasceu da junção das palavras em inglês financial e technology, mas a expressão ganhou força mesmo ao longo do tempo, basicamente como sinônimo de startups que atuam diretamente com produtos financeiros. E para acompanhar essa evolução, o BV se transformou em um hub de produtos financeiros próprios e de terceiros, estabelecendo uma série de parcerias com fintechs. O time do Laboratório de Inovação busca constantemente soluções que tragam valor aos seus clientes e parceiros. O braço de Corporate Venture Capital investe em startups com atuação complementar à estratégia do banco em um acordo de longo prazo com o Google, que trabalha com dados e tecnologia digital para reimaginar a experiência digital dos clientes de serviços financeiros. Para saber mais, siga o BV na página do LinkedIn ou acesse bv.com.br. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu trago uma informação que tem a ver com as eleições e também com a varíola dos macacos. E aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver uma coisa com a outra, né, Ju? Bom, como você sabe, estamos no período eleitoral e isso significa que propagandas institucionais são proibidas a menos de 3 meses da eleição. E o primeiro turno desse ano está marcado para 2 de outubro. Mas há exceções na lei como interesse público. E hoje, o ministro Luiz Edson Fachin, que é presidente do TSE, autorizou o governo federal a veicular no rádio e na TV a campanha sobre a prevenção da varíola dos macacos. E ao tomar essa decisão, Fachin atendeu a um pedido do Ministério das Comunicações. O entendimento do ministro é que esse assunto é sim de interesse público. O governo até chegou a pedir que a campanha não tivesse data para acabar, mas o ministro do TSE limitou a veiculação dessas campanhas somente para este mês. E pela decisão de Fachin, vai ser permitida somente a identificação do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela campanha, sem que haja qualquer publicidade institucional passível de configurar o uso abusivo da máquina pública para a promoção do atual governo federal. Segundo o ministro, caso isso aconteça, vai existir um desequilíbrio na disputa eleitoral. Luiz Edson Fachin também determinou que o site que vai ser usado precisa ser exclusivo da campanha de prevenção da varíola dos macacos. Então, portanto, pela decisão, o governo não vai poder direcionar os usuários a links que levam a outros sites. E essa decisão chamou a atenção porque, na semana passada, Fachin barrou um pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também de multivacinação. Porque, segundo o texto que foi enviado ao TSE, o discurso de Queiroga também continha elogios à ação do governo no combate à Covid-19. E aí, Fachin entendeu que, diante disso, o conteúdo da fala de Queiroga contrariava a legislação eleitoral. E aproveitando aqui que eu estou falando sobre esse assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que, por enquanto, não há uma necessidade de decretar emergência de saúde pública no Brasil em decorrência da varíola dos macacos. Ele fez um apelo para que as pessoas não saiam por aí matando os macacos, porque isso não vai resolver o problema da doença. Essa decisão do ministro em não determinar uma emergência contraria um pedido do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que na semana passada propôs ao Ministério o reconhecimento da emergência de saúde pública em decorrência do vírus e apontou o avanço da doença como um motivo de preocupação.
Agora eu vou falar sobre um temporal que aconteceu na noite de ontem no Rio Grande do Sul, que gerou estragos. Hoje, ao menos 5 municípios do estado foram obrigados a suspender as aulas por causa dos estragos causados pelo temporal de granizo e pelo forte vento na região. Segundo as autoridades locais, a reabertura vai depender do reparo dessas estruturas. E os municípios afetados são Canoas, Rio Pardo, Gravataí, Eldorado do Sul e Cachoeirinha. Para você ter uma ideia, em Canoas, o vento chegou a 120 km por hora. Essa cidade foi uma das mais prejudicadas pela chuva que atingiu o Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, moradores compartilharam nas redes sociais imagens de pedras de gelo de tamanhos variados. E mais de 200 mil clientes gaúchos estão sem energia. E hoje também veio uma notícia triste de lá, porque o corpo do homem que desapareceu na chuva de ontem em Porto Alegre foi encontrado, segundo a Defesa Civil. A vítima tinha 45 anos e tentava ajudar vizinhos durante esse temporal. Ele estava numa área de risco na zona leste da capital do Rio Grande do Sul. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,43% aos 113.514 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,96% aos R$ 5,141. Já o euro terminou negociado com uma alta de 1,08% aos R$ 5,229. No cenário internacional, hoje aconteceu algo histórico. A organização responsável pela premiação do Oscar pediu desculpas a Sachin Little Feather, que é uma mulher nativa americana que foi vaiada no palco da premiação há quase 50 anos. A atriz e ativista apareceu na TV ao vivo em 1973 para recusar um Oscar que Marlon Brando tinha acabado de ganhar pela atuação no filme O Poderoso Chefão. Na época, Marlon Brando rejeitou esse prêmio de melhor ator como uma forma de protesto contra a deturpação dos povos nativos americanos pela indústria cinematográfica dos Estados Unidos. E na hora dele receber essa estatueta, ele enviou Sachin Little Feather para representá-lo. E hoje, quase 50 anos depois, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas disse que a atriz sofreu abusos injustificados após fazer um breve discurso. Na época, essa fala foi recebida com vaias e alguns aplausos da plateia. Ela tinha 26 anos na premiação e foi hostilizada e ignorada pela indústria do entretenimento após esse discurso na premiação em 1973. E a fala da indígena foi, de acordo com os organizadores, a primeira declaração política na cerimônia televisionada, e aí deu início a uma tendência que segue viva até hoje. Algumas pessoas, durante a premiação na época, fizeram um gesto com as mãos que é considerado humilhante para os nativos americanos, isso enquanto ela passava nos bastidores. Esse acontecimento ele foi televisionado para 85 milhões de pessoas, e alguns relatos da mídia após o evento alegaram que Little Feather não era verdadeiramente uma nativa americana, mas que ela havia concordado em fazer o discurso para alavancar a carreira de atriz. Alguns até especularam que ela seria amante de Marlon Brando, mas ela disse que todas essas alegações são falsas. E hoje, em resposta a esse pedido de desculpas, Little Feather destacou o seguinte, abre aspas, "Nós indígenas somos pessoas muito pacientes. Foram apenas 50 anos de espera." Ela falou também, "Nunca pensei que viveria para ver o dia em que ouviria isso, esse pedido de desculpas. E que manter o senso de humor é o método dos indígenas de sobrevivência." Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.